Minha irmã me excluiu para impressionar a família do namorado. Então cortei o pagamento da faculdade dela e assisti enquanto ela desmoronava. Meu nome é Donna. Tenho 32 anos, moro em Portland e sou dona de uma pequena empresa de manutenção residencial de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, VAC. O trabalho não é glamouroso, não tenho um escritório em um arranha-céu nem uso ternos de grife, mas é algo que construí do zero depois de quase uma década de trabalho incansável. Tenho orgulho disso, mesmo que nem todo mundo na minha família pense o mesmo. Isso aconteceu neste dia de ação de graças, uma data que deveria ter sido completa, mas que se tornou o momento em que percebi meu verdadeiro lugar no coração das pessoas que eu achava serem as mais próximas de mim. Eu tinha acabado de concluir um longo trabalho de manutenção e saía da casa do cliente quando o céu começou a escurecer. Dirigindo para casa, sentia-me tranquila. A empresa estava fechada para o feriado. Todos os meus funcionários tinham recebido seus bônus e eu tinha comprado uma garrafa de vinho tinto de uma loja sofisticada para levar ao jantar de família. Desde que meu pai faleceu, a cada dia de ação de graças minha mãe cozinha um banquete enorme e todo mundo aparece. Eu nunca tinha faltado sequer um ano. Meu telefone vibrou. Era minha mãe. Ellen? Atendi ainda sorrindo. Oi mãe, estou a caminho de casa. Quer que eu leve torta de maçã ou purê de batatas este ano? Houve um silêncio estranhamente longo do outro lado da linha. Então ela falou, a voz um pouco trêmula. Dona, há algo que quero te dizer e espero que entenda. Eu franzi a testa. O que foi, mãe? Acho que talvez este ano você não devesse vir para o dia de ação de graças. Meu pé quase escorregou do pedal do acelerador. O quê? É que o Mason, o namorado da Britney, vai trazer os pais dele. Eles trabalham com advocacia, são muito tradicionais. A Britney quer que tudo pareça um pouco mais formal. Apertei mais forte o volante, meu coração disparando. Quer dizer que não posso ir? Não sou da família? Não é isso que eu quero dizer, dona. Claro que você é família. É só que a Britney acha que você pode dar a impressão errada. Quero dizer, por você ser técnica de VAC, por não ter feito uma faculdade de prestígio, eu a interrompi, minha voz já trêmula. Ou seja, porque não fiz uma Ivy League, porque trabalho com as mãos. Dona, não complique as coisas, ela suspirou, suavizando a voz naquele tom que eu já conhecia bem. O tom que usava quando estava prestes a dizer algo imperdoável, mas ainda esperava que eu engolisse sem reclamar. Engoli a amargura que subia pela garganta. Lembra quem pagou a mensalidade da Britney? Eu paguei todos os 4 anos enquanto ela estudava em Nova York. Nunca me atrasei um dia. Eu dei a ela o futuro que eu nunca tive. Minha mãe ficou em silêncio. Então falou de modo fraco. É só uma noite, dona. A gente se vê em outro momento, talvez num brunch. Desliguei. Não chorei. Apenas permaneci sentada no carro, com as mãos ainda no volante, sentindo-me vazia, como se tivessem arrancado de mim algo que eu nem sabia que estava segurando. 1 hora depois, já em silêncio no meu apartamento, recebi uma mensagem da minha prima Madison. Acho que você deveria saber. A Britney disse para a mãe dela que você a envergonha. Ela não quer que a família do namorado saiba que tem alguém na casa que trabalha manualmente. Li aquela frase várias vezes. Apertei o telefone com tanta força que meus dedos deixaram marcas na tela. Britney, a mesma irmã que um dia me chamou de heroína quando lhe dei seu primeiro laptop aos 18 anos. A mesma garota por quem caminhei 3 quarteirões na neve só para entregar o dinheiro do aluguel a tempo. Agora ela tinha vergonha de mim. E eu entendi, naquela noite enquanto todos estivessem sentados em volta da mesa de jantar, brindando, rindo, ninguém mencionaria meu nome. Ninguém guardaria um lugar para mim. Ninguém notaria minha ausência. Porque para eles eu nunca estive realmente lá. Ainda me lembro da manhã seguinte. O sol tímido de início de inverno atravessava a janela da cozinha como se nada tivesse acontecido. Eu estava sozinha, com uma xícara de café frio, o celular largado em cima da mesa de madeira. Era para eu estar preparando uma torta, escolhendo um vestido, me arrumando para rir com a família, como em todos os outros anos. Mas naquele ano, tudo que eu sentia era vazio. Rolei a tela das redes sociais sem pensar. Então, como um soco no estômago, vi a foto, postada pela própria Britney. Ela estava no centro da sala de estar da mamãe, usando um vestido vermelho chamativo de mãos dadas com o Mason. A mesa de jantar atrás deles estava impecavelmente arrumada. Flores frescas, velas acesas, tudo perfeito. A legenda dizia, um dia de ação de graças quentinho com quem mais importa. Eu não estava na foto. Nenhuma menção a mim. Nenhuma pergunta sobre onde eu estaria. Assim que coloquei minha xícara de café na mesa, meu telefone vibrou de novo. Era Madison, minha prima, a única na família que ainda me ligava por motivos que não fossem pedir favores. Você está bem? Dizia a primeira mensagem. Eu ainda não tinha respondido quando veio a seguinte. Acho que você precisa saber disso, mesmo que doa. A Britney disse a todos que você não devia ir porque ela não quer que a família do namorado saiba que vem de origem de classe trabalhadora. Ela falou, se a dona aparecer, eles vão achar que vivemos numa garagem. Fiquei paralisada.
Reli aquelas palavras várias vezes, torcendo para ter entendido mal ou para que a Madison estivesse brincando de forma cruel. Mas eu sabia que ela não era assim. E no fundo, eu sabia que aquilo soava exatamente como algo que a Britney diria. Não era a primeira vez que ela agia com estranheza sobre o meu trabalho. Uma vez eu visitei o dormitório dela no segundo ano da faculdade, usando meu uniforme de trabalho cheio de poeira depois de um serviço nas proximidades. Ela rapidamente me puxou para um canto, sussurrando: "Você pode trocar de camisa? Todo mundo aqui faz direito. Fica esquisito." Eu deixei passar. Sempre deixava. Achei que ela era apenas jovem e tímida. Achei que ela amadureceria e entenderia que o valor de uma pessoa não se mede pelo quanto sua gola é engomada. Mas eu estava errada. Eu estava errada desde o início. Eu havia pago a anuidade da Britney em Colômbia desde o primeiro momento em que ela pisou no campus. Cada semestre saía por mais de $18.000. Trabalhei horas extras, abri mão de férias, recusei folgas só para garantir que ela não se preocupasse com mensalidade, livros ou moradia. Nunca pedi um obrigada. Não precisava de cartões de Natal. Achei que se eu ajudasse a construir o futuro dela, pelo menos seria bem-vinda na mesa de família. Mas para a Britney eu não era alguém para ser apresentada. Eu não era alguém que importava. Fechei o celular, o coração acelerado. Raiva, vergonha, decepção, mágoa, tudo girava dentro de mim como um furacão sem rumo. Sem saber como fugir, saí para a rua, observando os carros passarem sob um céu cinzento e entendi. O que doía não era eu não ter sido convidada. Era ser apagada por alguém que amei com tudo o que tinha. Nesse silêncio estranho, eu soube que não podia mais continuar daquele jeito. Eu não podia seguir sendo a única a manter laços que eram de mão única. Voltei para dentro, me sentei à escrivaninha e abri a pasta rotulada Mensalidade da Britney, confidencial. Na tela aparecia: próximo pagamento em 14 dias, $18.740. Movi o cursor até a opção Remover forma de pagamento. Surgiu um aviso: você tem certeza de que deseja remover a forma de pagamento? Esta ação não pode ser desfeita. Não hesitei. Cliquei em confirmar. Um clique suave ecoou enquanto eu fechava o laptop. Mas, dentro de mim, parecia o barulho de uma porta finalmente se fechando para sempre. Na manhã seguinte, às 7 horas em ponto, eu já estava sentada à minha mesa com uma xícara de chá quente ao lado do notebook, aberto na página de login da Columbia University. Digitei meu e-mail e senha. Como sempre, apareceu a mensagem Bem-vinda de volta, Dona C. Na seção de pagamento de mensalidades, estava lá em destaque: saldo do semestre de primavera. $18.740, vencimento em 14 dias. Eu já tinha encarado essa mensagem inúmeras vezes e sempre suspirava e pegava o cartão para quitar na hora. Mas agora meus dedos não tremiam nem hesitavam. Levei o cursor até o botão Remover forma de pagamento. Um pop-up surgiu. Tem certeza de que deseja remover suas informações de pagamento? Esta ação não pode ser desfeita. Olhei para a tela por alguns segundos e então confirmei. Um pequeno ping soou e com isso acabou. Menos de 10 minutos depois, meu telefone começou a vibrar. A primeira chamada era da minha mãe. Antes que eu atendesse, chegou outra, dessa vez da Britney. As duas foram para a caixa postal. Eu sabia que elas não iam parar. Coloquei o celular no silencioso e voltei ao trabalho. Por volta do meio-dia, enquanto eu verificava o sistema de VAC no escritório de advocacia King & Harris, o telefone começou a piscar sem parar. Uma olhada rápida, 8 chamadas perdidas, 14 mensagens não lidas. Eu deveria ignorar, mas uma mensagem da Britney me fez parar. O que você fez? A faculdade disse que minha mensalidade não foi paga. Sua conta sumiu. Me liga agora. Logo depois, uma mensagem da mamãe. Dona, você não pode ser tão cruel com sua irmã. Você sabe que ela não tem mais ninguém além de você. Fiquei parada na recepção do cliente, com a prancheta na mão, de repente gelada. Um arrepio percorreu meu corpo, não por causa do ar-condicionado, mas pela constatação de que, aos olhos da mamãe, eu era só a única opção para impedir que a filha dela fracassasse. Não a filha que trabalhava sem parar há 10 anos, não alguém que se esforçava até a exaustão. Apenas uma carteira ambulante. Naquele fim de tarde, enquanto eu dirigia de volta para casa, chegou a 13ª chamada da mamãe. Suspirei e atendi. A voz dela irrompeu tensa. Dona, você não pode simplesmente se afastar assim. Sabe como a Britney está desesperada? Mantenho as mãos firmes no volante, a voz calma, sei. E acho que ela deve estar desesperada. Você não acha que é severo demais? A mãe continuou, a voz trêmula de raiva. Ela está no último ano. E se for expulsa? Soltei uma risada curta. Mãe, a Britney já é adulta o suficiente para entender as consequências das atitudes dela. Ela não é uma criança que eu precise carregar. Você prometeu que a ajudaria até ela se formar. Fiquei em silêncio por um segundo. Eu prometi ajudar a minha irmã, mas a Britney que você defende hoje não me enxerga como família. Não sou obrigada a continuar bancando ingratidão. Minha mãe silenciou. Então, como sempre, ela tentou amenizar, mas já soava carregada de culpa.
Você é a única nesta família que pode ajudar. Você vai realmente abandonar a família? Mordi o lábio, meus olhos fixos na estrada. Família não é composta de pessoas que só ligam quando precisam de um saque bancário. Família não te exclui de um jantar porque seu trabalho não é chique o suficiente. Eu não sou um caixa eletrônico infinito, mãe. Ela suspirou longamente e veio a frase de sempre. Você mudou. Sorri amargamente. Não, mãe. Só comecei a viver sendo eu mesma. Encerrei a chamada. Naquela noite, deitada na cama, encarei o teto branco, deixando o silêncio me envolver. Sem mais ligações insistentes. Sem mensagens desesperadas. Sem chantagens emocionais. Então, um aviso suave no celular. Mensagem nova. Dona, não acredito que você fez isso comigo. Perdi tudo. Espero que esteja feliz com essa decisão. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo, sem responder. Porque se a Britney realmente acha que destrui a vida dela com um clique, talvez ela nunca tenha percebido que foi ela quem começou a destruir tudo, antes de mais nada. Não sei o que aconteceu depois da última mensagem da Britney porque pelos 3 dias seguintes, meu telefone ficou completamente silencioso. Nem uma ligação da mamãe, nem textos de parentes distantes. Tudo quieto. 1 ano atrás eu teria chorado com esse vazio, mas agora o silêncio parecia um presente raro. Sem expectativas, sem culpa. Sem mais precisar bancar a irmã altruísta. Eu estava revisando uns documentos técnicos no escritório quando a Madison ligou. Você ficou sabendo? A voz dela saiu baixa e urgente. Sabendo do quê? Perguntei, embora meu instinto já imaginasse a resposta. Da Britney. Ela apareceu na casa do Jordan esta manhã. Franzi a testa. Jordan? Quer dizer, o namorado dela? Não. Ex-namorado agora. A voz da Madison ficou ainda mais carregada. Me sentei ereta. Como assim? Madison respirou fundo. O Mason terminou com ela. Ele se mudou do apartamento hoje de manhã. Alguém viu a Britney chorando no quintal do Jordan por quase 1 hora. Fiquei em silêncio, pela primeira vez em semanas, realmente surpresa. Sabe o motivo? Perguntei. O Mason disse à mãe dele que a Britney mentiu sobre quem pagava a mensalidade. Ele achava que os pais dela arcavam com Columbia. Quando descobriu que era você, a irmã, ele ficou sem palavras. Um arrepio passou por mim. Não era alegria nem vingança, mas a constatação de que a Britney não apenas me apagou da vida dela, ela me substituiu por uma realidade fictícia para se encaixar em um mundo que achava merecer mais do que eu. Por quanto tempo ela escondeu isso do Mason? Quase 2 anos, Madison respondeu, hesitante. Ele disse que se sentiu em uma peça de teatro longa, onde a protagonista nunca foi de verdade. Naquela tarde, recebi um e-mail do escritório de estudantes da Columbia. Informamos que o método de pagamento principal foi removido da conta de Brittany Calavey. A situação financeira dela está pendente. Favor atualizar uma forma de pagamento válida até 10 de janeiro para evitar desligamento da universidade. Não encaminhei, não liguei para a mamãe, não avisei a Britney. Apenas li e fechei a tela. Mas, claro, a Britney procurou o Mason. Eles se encontraram naquela mesma noite em um café conhecido no distrito de Belmont. Eu não estava lá, mas a Madison conhecia alguém que trabalhava no local, e as fofocas se espalharam. O Mason chegou primeiro, Britney apareceu 15 minutos atrasada. Madison descreveu a cena, a voz cheia de pena e desconforto. Ela usava um vestido de seda, maquiagem completa, como se tentasse salvar o último resquício de perfeição. Perguntei o que aconteceu. O Mason não deixou ela falar muito. Ele foi direto. Por que você não me contou a verdade sobre a dona? Consegui imaginar a expressão da Britney, o rosto ficando tenso, as mãos retorcidas debaixo da mesa. Ela teria dito que estava envergonhada, que não queria que ele achasse que ela se aproveitava de mim, que a situação familiar era complicada e que só queria manter uma boa imagem para os pais dele. Eu não me surpreendi. Esse era o discurso típico da Britney. Sutil, evasivo, jogando a culpa em outro lugar e ainda soando como vítima. Mas o Mason não acreditou. Madison continuou. Ele falou, se você é madura o suficiente para construir seu futuro, deveria ser madura o bastante para ser grata à pessoa que te deu essa oportunidade. Fiquei em silêncio. Meu coração doía, mas eu não sabia se era pela Britney ou porque pela primeira vez alguém de fora disse o que eu nunca tive coragem de pedir. Mason acrescentou mais uma coisa. Madison finalizou, eu não posso amar alguém que tem vergonha da própria família. Porque se hoje é a sua irmã, amanhã pode ser eu. Me recostei na cadeira e fechei os olhos. A Britney tinha perdido a mensalidade. Agora perdia o relacionamento. E o mais triste era que ela ainda não entendia porque tudo estava desmoronando. 3 dias depois daquela conversa com a Madison, recebi um segundo e-mail de Columbia. Este é o seu aviso final. Se a mensalidade não for paga até 10 de janeiro, a estudante Brittany Calovey será automaticamente desligada do período da primavera. Favor solucionar isso imediatamente para evitar interrupção no progresso acadêmico. Li a frase 3 vezes, mas não senti nada. Não mais. Eu tinha dado a Britney mais chances do que qualquer um na vida.
E tudo o que ela fez foi me transformar em algo para ser escondido atrás de cortinas de seda. Naquela noite, a Britney ligou 6 vezes seguidas. Não atendi. As mensagens dela foram chegando. Eu sei que errei. Eu só estava com medo de ser julgada. Você não pode fazer isso comigo. Vou perder tudo. Você não me ama mais? Todos aqueles anos foram falsos? Se eu for expulsa, meu futuro acaba. Dot? Não respondi. Depois da 10ª ligação, bloqueei o número dela. 2 dias depois, ela usou outro número e ligou de novo. Bloqueei também. Então ela mandou recado por e-mail, Instagram, até LinkedIn. A última mensagem dizia: se você não responder, vou te procurar. E de fato, a Britney fez a única coisa que ninguém imaginava que ela teria coragem de fazer. Na segunda-feira de manhã, enquanto eu estava em reunião com minha equipe técnica sobre um novo contrato de VAC para uma rede de hotéis litorâneos, a porta de vidro do escritório foi aberta com tanta força que o alarme de segurança tocou. Olhei para cima. Era a Britney, parada na entrada, o cabelo bagunçado, rímel borrado de tanto chorar, salto alto sujo de lama. Preciso falar com a minha irmã. Ela gritou, paralisando todos na sala. Me levantei, o olhar frio como aço. Aqui é um local de trabalho, Britney. Você não pode fazer esse tipo de cena aqui. Você está arruinando a minha vida. A voz dela saiu num grito desesperado. Não pode simplesmente me cortar como se nada tivesse acontecido. Antes que eu respondesse, a equipe de segurança já estava se aproximando, falando firme. Senhora, precisamos que se retire do prédio agora. Não encosta em mim. Ela retrucou com os olhos arregalados. E sou irmã da dona disso aqui. Dei um passo à frente, calma e firme. Você é irmã de quem administra tudo isso, não é a administradora. Não tem o direito de vir aqui atrapalhar meu trabalho porque se recusa a encarar as consequências do que fez. Você está me abandonando, gritou ela uma última vez. Mas ninguém reagiu. Ninguém olhou com pena, ninguém concordou. Só silêncio e os passos pesados dela enquanto a segurança a escoltava para fora. Naquela tarde, meu telefone tocou de novo. Era a mamãe. Hesitei, mas atendi. Dona, o que aconteceu hoje? A Britney me ligou, disse que foi expulsa do seu escritório. Ela está arrasada. Não respondi, apenas tomei um gole de água. Você sabe o que vai acontecer se ela for expulsa da faculdade? A voz dela estava trêmula. Sei, falei com firmeza. E acho que ela precisa aprender a assumir as consequências. Famílias não viram as costas umas para as outras desse jeito. Ela rebateu. Ela é sua irmã. Coloquei o copo na mesa falando com tranquilidade. Eu era a irmã dela. Mas para ela só fui uma ferramenta. Quando parei de pagar, deixei de ser família. Dona, estou implorando. Cortei a fala dela. Não trabalhei feito louca por 10 anos para ser chamada de vergonha. Respirei fundo. Liga para o banco, mãe. Ou aprende a dizer não, assim como eu fiz. Desliguei. No dia seguinte, a tia Carol ligou. Depois o tio Jeff. Até uma colega de escola que não falava comigo havia quase uma década me mandou mensagem. Dona, é verdade que sua irmã pode ser expulsa? Estão dizendo que você exagerou. Não respondi. Não precisava. Porque pela primeira vez na minha vida, eu tinha certeza de algo. Eu não era mais uma carteira ambulante. E eu entendi que amor não consegue sobreviver onde há exploração. Não mais. Nas semanas após o incidente no escritório, eu esperava ser arrastada para uma batalha sem fim com minha família. E aconteceu como imaginei. Ligações de madrugada, mensagens insistentes, sempre envoltas em 2 palavras: laços de sangue. Você está sendo muito fria. Ela ainda é sua irmã, dona. O pessoal está dizendo que você mudou, que não se importa mais com a família. Frases que antes me fariam chorar. Mas agora eu simplesmente largava o telefone na mesa, olhava pela janela para os pinheiros balançando ao vento de fim de ano e me permitia ficar em silêncio. Sem justificativas, sem desculpas. Eu não precisava mais me explicar. Certa manhã de meados de dezembro, enquanto analisava plantas de ventilação para um novo shopping, a Madison me mandou mensagem. Acabei de ver sua mãe no supermercado. Ela disse que a Britney largou a faculdade e voltou para casa. Sinceramente, as duas pareciam péssimas. Parei de digitar. Meus olhos ficaram fixos na tela. Ela também disse que ainda acha que a culpa é sua. Não me surpreendi. Para minha mãe, responsabilidade sempre foi algo que ela poderia passar para outra pessoa, e geralmente sobrava para mim. O fato de a Britney estar fracassando por não encarar a realidade não importava. O importante era que eu tive a ousadia de parar de bancar tudo. Mas em vez de me sentir triste, senti alívio. Porque enquanto elas continuavam presas nesse ciclo de culpas e negações, eu começava um novo capítulo na minha vida. Com o dinheiro que antes eu gastava na mensalidade da Britney, expandi minha empresa, contratei 2 técnicos certificados, investi em novos equipamentos de teste de monóxido de carbono e até redecorei o escritório com um estilo mais moderno em tons neutros. Também fechei um contrato de manutenção de 3 anos com uma rede de cafeterias no distrito de Pearl. 6 dígitos. Agora eu trabalho não por medo de faltar algo, mas porque realmente amo o que faço.
Ninguém me faz sentir inferior por não usar um crachá corporativo. Ninguém pergunta, mas quando você vai arranjar um emprego de verdade? Ninguém suspira ao saber que eu comando minha própria equipe técnica. E principalmente ninguém me trata como se eu fosse invisível. Na véspera de Natal, sentei sozinha no sofá, meu suéter verde musgo aquecendo um corpo exausto depois de um dia puxado. Lá fora, as luzes dos vizinhos piscavam sem parar, e o som dos sinos de uma igreja ecoava ao longe. Servi-me de uma taça de vinho branco, planejando assistir a uma comédia leve antes de dormir. Então o telefone acendeu. Mensagem da mamãe. Dona, o Natal não é o mesmo sem você. Todos sentem sua falta. Me liga. Não sei por quanto tempo fiquei olhando para aquela mensagem. Talvez só alguns segundos, ou talvez uma vida inteira condensada num instante. Pensei em todos os natais passados. Eu sempre comprava a árvore, embrulhava os presentes, pagava a ceia com dinheiro que poderia ter usado para cuidar de mim mesma. Mas por mais que eu fizesse, ainda não era apresentável o suficiente quando havia visita. Respirei fundo e apaguei a mensagem com cuidado. Não foi por eu não sentir saudade, nem por nunca ter amado minha família. Foi porque, pela primeira vez, aprendi a me amar mais do que aqueles que nunca me valorizaram de verdade. Não espero que a Britney mude. Não espero que minha mãe peça desculpas. Espero apenas viver uma vida em que eu não precise de permissão para existir. Algumas semanas depois do Natal, quando Portland recebeu as primeiras chuvas frias e úmidas do novo ano, recebi uma carta escrita à mão de alguém que eu menos esperava. Minha avó, Evelyn Calavai. Ela não morava conosco havia anos. Depois que o vovô faleceu, ela se mudou para uma casinha nos subúrbios de Salem, a quase 3 horas de viagem. Eu só a visitava algumas vezes por ano, nos feriados, mas ela sempre foi a única pessoa na família que nunca me julgou pelo meu estilo de vida ou trabalho. Tudo que ela pedia era que eu aparecesse sorrindo e com as mesmas mãos calejadas que construíram tudo o que tenho. A carta era escrita de forma caprichada, a caligrafia inclinada, como o tom gentil da voz dela. Minha querida dona, não sei exatamente o que aconteceu na família ultimamente, mas sei de uma coisa. Quando uma mulher como você encontra a coragem de estabelecer limites, muitas pessoas ficam desconfortáveis. Não deixe que isso te impeça. Quem entre eles já sacrificou algo por você da forma que você sacrificou por eles? Tenho orgulho de você. Não por quanto você ganha ou pelos contratos que assina, mas porque aprendeu a proteger seu próprio coração. Li a carta 3 vezes. Em meio a toda a culpa e acusações, ela foi a única que me viu de verdade, sem precisar de explicações. E entendi que talvez ela fosse a primeira pessoa a me fazer acreditar que escolher a si mesma não é traição. Eu costumava acreditar que família era inquebrável, que se eu desse o suficiente, eles acabariam me amando, me aceitando, se orgulhando de mim. Mas eu estava errada. Porque ninguém é obrigado a te amar se tudo o que aprenderam foi a tirar proveito. E você? Você não é obrigado a se sacrificar só porque alguém compartilha seu sobrenome. Passei anos demais vivendo como se meu valor fosse medido pelo quanto eu podia dar. Cada mensalidade, cada presente de aniversário caro, cada viagem que cancelei para fazer mais horas extras. Eu pensava que aquilo tudo eram provas de amor. Mas, na verdade, amor não pede para você esconder quem é. Amor não faz você ter vergonha do emprego que paga suas contas. Não exige que você se apague para outro brilhar. Se alguém espera isso de você, não é amor. É controle fantasiado de família. Não me sinto mais culpada por ignorar as mensagens da mamãe. Não me sinto dividida quando os parentes me chamam de teimosa ou fria. E não fico sonhando que a Britney apareça na minha porta, chorando e me abraçando, dizendo que estava errada. Não preciso mais disso. Aprendi a me sustentar sozinha, a ficar firme diante da tempestade de opiniões e a dizer claramente: eu não nasci para ser cenário na história dos outros. Se você está numa situação parecida com a minha, em que dá e dá, mas só recebe silêncio, julgamento ou indiferença, aqui vai o que eu quero que você saiba. Estabelecer limites não é egoísmo. É um ato de coragem. Escolher a dignidade em vez da disfunção não faz de você uma pessoa ruim. Na verdade, significa que você cresceu. Significa que finalmente sabe o seu valor. Não sei se a Britney vai aprender essa lição. Não sei se minha mãe vai parar de fugir da responsabilidade. Mas sei de uma coisa, nunca mais voltarei a ser quem eu era. Aquela que pagava as contas em silêncio, mas não tinha lugar na mesa. Aquela que fazia tudo certinho, mas ainda era tratada como motivo de vergonha. E por fim, escolhi a mim mesma. Não para me vingar, mas para finalmente viver. A história de Donna é um lembrete poderoso de que uma família não sobrevive sem respeito e reconhecimento. Em um mundo onde as pessoas costumam julgar pela aparência ou status, ela encontrou força para traçar um limite e se escolher, não por rancor, mas por amor próprio. Ela nos mostra que amor não significa sacrifício cego. Dizer basta a ser usada é o primeiro passo para recuperar seu valor e viver uma vida livre, digna e fortalecida.